Oi, gente, boa tarde. Eu sou o Juliano. Agora eu vou apresentar para vocês o meu trabalho. Só um minutinho que eu vou compartilhar a tela do slide. Bom, meu trabalho foi intitulado aí Perfil da microbiota intestinal de pacientes fibrocísticos, uma revisão sistemática da literatura. Tem como autor eu, professora doutora Sheila e a Poliana. Então, uma rápida introdução sobre o que é fibrose cística. É uma doença aí que acomete principalmente o pulmão, né, que o muco vai bloquear as vias aéreas, e o pâncreas, onde o muco bloqueia os canais pancreáticos. Acomete aí, em média 70 mil indivíduos em todo o mundo. Possui um padrão de herança autossômico recessivo, né, que a criança deve herdar tanto da mãe quanto do pai, o gene defeituoso, para desencadear a fibrose cística. Então, a fibrose cística ela é uma mutação no gene CFTR. Né? O CFTR tem a função de codificar uma proteína, né, que tem a função de regular a permeabilidade de íon cloro e também participa aí do transporte de bicarbonato e de outros íons. Né? Essa mutação está relacionada com o comprometimento do funcionamento de glândulas exócrinas. Né? E no pâncreas, essa perda da função exócrina, né, está relacionada com a desnutrição crônica, com a má digestão e com a absorção reduzida de nutrientes. E vários fatores, né, levam aí a alterações da microbiota intestinal. Quais fatores são esses? O muco espesso, o baixo pH intestinal, alterações no trânsito intestinal, a redução de secreção de bicarbonato e a imunidade inata com prejuízos devido à disfunção do gene CFTR. Além desses fatores, a dieta rica em calorias e o uso frequente de antibióticos, né, característico aí da fibrose cística, leva a uma abundância reduzida de bactérias da microbiota intestinal. Então, a nutrição vai se tornar uma ferramenta importante no tratamento da fibrose cística. Então, o estudo do perfil da microbiota intestinal dos pacientes diagnosticados com fibrose cística vai se tornar relevante, pois o ambiente gastrointestinal está diretamente relacionado ao metabolismo e à resposta imune do indivíduo. Informações sobre o perfil da microbiota intestinal em fibrocísticos, né? Leva a uma melhor compreensão da doença, a fim de orientar terapias, garantindo aí uma melhor qualidade de vida para os pacientes diagnosticados com fibrose cística. Então, há diferenças na microbiota intestinal dos pacientes fibrocísticos? Quais são as principais causas e possíveis tratamentos recorrentes dessa alteração da microbiota? O objetivo da revisão foi identificar o perfil da microbiota intestinal de indivíduos portadores da fibrose cística. Entrando na metodologia, né? A busca e seleção dos estudos. Foi realizada uma revisão sistemática da literatura a partir das bases de dados PubMed e Scopus. Para a busca dos artigos foi utilizada a combinação dos descritores cística e fibrose, gastrointestinal microbiome, intestinal e microbiota. Foram considerados todos os trabalhos publicados sem restrição de data ou idioma. Foram excluídas duplicatas, estudos realizados em animais, fora da temática proposta e revisões de literatura. Foram considerados os títulos e resumos de cada estudo para verificação da compatibilidade com o tema abordado. Após essa seleção, o texto completo foi avaliado e os trabalhos incluídos na análise qualitativa. Então, no fluxograma da seleção dos estudos, né, foram identificados 169 estudos nas duas bases de dados. Foram excluídos 47 duplicados, né, restando aí 122 elegíveis. Desses 122, 109 foram excluídos com razões, 16 estudos em animais, 74 outra temática e 19 revisões. Restando aí 13 estudos para síntese qualitativa. 13 estudos selecionados somaram uma população total de 1.142 indivíduos, onde 509 eram fibrocísticos e 633 controles saudáveis. Estudos foram realizados em 6 países diferentes: Irlanda, Brasil, Austrália, Itália, Estados Unidos e Holanda. Todos os estudos foram publicados em inglês. 3 estudos não utilizaram grupo controle para comparação da microbiota. Para realizar a análise da microbiota intestinal, 9 estudos utilizaram o método de sequenciamento da próxima geração, NGS. A tabela 1 mostra a abundância bacteriana a nível de espécie. 5 estudos mostraram uma redução da espécie de Faecalibacterium prausnitzii. E 5 estudos também mostraram um aumento da bactéria
de Escherichia coli. A tabela 2 é a nível de gênero. 6 estudos mostraram uma redução do gênero de bifidobacterium em pacientes fibrocísticos, enquanto 3 estudos mostraram aumento do gênero de Veillonella. Então, entrando na discussão, a síntese dos resultados obtidos sobre a microbiota intestinal de indivíduos fibrocísticos, quando comparado com indivíduos saudáveis, indica alterações entre esses dois grupos. A comunidade bacteriana intestinal de pacientes com fibrose cística foi marcada por uma redução em sua riqueza, e o uso de abordagens nutricionais direcionadas para o restabelecimento e a manutenção da microbiota e da saúde intestinal desses pacientes podem ser uma estratégia promissora. No estudo de Dawson Silva, mostrou que antibióticos na fibrose cística é utilizado no tratamento das exacerbações infecciosas, no tratamento a longo prazo para os Staphylococcus aureus, na erradicação precoce da infecção por Pseudomonas aeruginosa e no tratamento supressivo da infecção crônica. E o estudo de Freitas e colaboradores mostra que o uso prolongado de antibióticos está relacionado ao crescimento de bactérias resistentes a antibiótico, causando aí um efeito negativo no metabolismo e no sistema imunológico. Porém, essa relevância clínica ainda precisa ser mais estudada. Lopes, Salles e colaboradores mostrou que a espécie de Faecalibacterium prausnitis está relacionada diretamente com a produção de butirato, que possui propriedades anti-inflamatórias e atua sobre a mucosa intestinal. E o estudo de Freitas e colaboradores mostrou uma menor abundância de Faecalibacterium prausnitis na fibrose cística, que leva aí, que está relacionado à redução de produção de butirato nesses pacientes, influenciando o estado nutricional dos enterócitos no pH luminal, causando aí prejuízos à saúde gastrointestinal. E o estudo de Bruce e colaboradores e Miragoli e colaboradores mostra uma menor abundância de bifidobactéria adolescentes na fibrose cística. E já o estudo de Miragoli, fala que não se encontra na literatura uma pesquisa com informações sobre a relação da baixa abundância de bifidobactéria adolescentes em pacientes fibrocísticos. Porre e colaboradores e Bruce e colaboradores mostrou a menor abundância do gênero bifidobacterium na fibrose cística. Azad e colaboradores mostrou que bactérias do gênero bifidobacterium vêm sendo usadas como probióticos em várias doenças, alterando a composição da microbiota intestinal, inibindo bactérias patogênicas e, além de melhorar a função da barreira intestinal e suprimir citocinas pró-inflamatórias. Hoffman e colaboradores mostrou aí um aumento significativo da abundância de E. coli. A E. coli está relacionada à inflamação e carcinogênese gastrointestinal associada a doenças inflamatórias intestinais. E o estudo de Hyde e colaboradores mostrou que crianças com fibrose cística apresentavam disbiose intestinal relacionada aí com a alta abundância relativa de brotobactérias, incluindo a E. coli, associada à presença de gordura fecal e inflamação intestinal. Manor e colaboradores mostrou uma maior abundância de Enterococcus faecalis, que está relacionada à resistência a antibióticos. Fiore, Van Tyne e Gilmore mostrou que Enterococcus, a espécie de Enterococcus está relacionada à resistência a antibióticos, mais precisamente a cefalosporinas, aminoglicosídeos, silicosamidas e estreptograminas. E, além disso, estão responsáveis também por infecções do trato urinário, bacteremia, infecções intraabdominais e endocardite. Então, para fechar a discussão, na fibrose cística é notado alterações na microbiota intestinal que está relacionada com a inflamação da mucosa. A partir dos estudos, então, revisados, conclui-se que existe uma alteração na microbiota intestinal de fibrocísticos quando comparada com a microbiota de indivíduos saudáveis. Para afirmar quais as possíveis causas dessas alterações, mais estudos se fazem necessários para avaliação do impacto do uso de antibióticos e as possíveis estratégias terapêuticas para a restauração da microbiota saudável, como, por exemplo, o uso de probióticos. Além disso, não foi observado um padrão específico na composição da microbiota intestinal de fibrocísticos. Porém, os gêneros Veillonella, Clostridium, Enterococcus, Streptococcus estavam com maior abundância na maior parte dos estudos avaliados. Está referências. Muito obrigado.